Prepare-se para uma jornada épica através das antigas maravilhas do Egito. Neste vídeo, vamos mergulhar nas emocionantes descobertas arqueológicas da Grande Esfinge de Gizé, uma das maravilhas mais emblemáticas do mundo antigo. Em seguida, vamos desvendar o reino dos deuses mais poderosos, segundo a mitologia antiga dos egípcios, com histórias intrigantes sobre os deuses do panteão egípcio, sua influência sobre a vida, o destino dos mortais, e como suas lendas perduram até os dias de hoje. E por fim, vamos conhecer a tumba mais perigosa e emocionante já descoberta pelo homem. A tumba do Imperador Dragão, considerada a tumba mais perigosa já encontrada até os dias de hoje, cheia de passagens secretas, armadilhas mortais e o sonho da imortalidade do Imperador. Preparado? Então se acomode e prepare a pipoca, que a sessão já vai começar. Seja muito bem-vindo ao Cosmos. Vocês estão prontos para desvendar um dos maiores mistérios da história? Hoje vamos embarcar em uma jornada incrível para descobrir o que foi encontrado embaixo da majestosa Esfinge de Gizé. Esta escultura icônica, que é considerada uma das 7 maravilhas no Antigo Egito e tem guardado um segredo por milhares de anos. Mas agora finalmente esse segredo foi revelado e é algo que vai mudar completamente nossa compreensão de todo o passado. Então, prepare-se para ficar impressionado, pois a verdade é ainda mais incrível do que qualquer coisa que você possa imaginar. Agora, mais incrível do que o segredo escondido na Esfinge, sem dúvida alguma, é o seu like e a sua inscrição. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais e aumentar o nosso alcance em pessoas e em qualidade. A Esfinge. A Esfinge é uma escultura icônica localizada no Egito Antigo, perto de Cairo. Ela é composta por uma cabeça humana e um corpo de leão, o que a torna única em todo o mundo. Mas o que é ainda mais incrível é que ninguém sabe ao certo quem a construiu ou quando foi erguida. Algumas teorias apontam que ela foi construída há mais de 4.500 anos, durante o reinado do faraó Chafre. A combinação de uma cabeça humana com o corpo de um leão tem um significado simbólico muito rico no Egito Antigo. O leão era visto como o rei dos animais e representava força, coragem e proteção. Já a cabeça humana era associada à inteligência e sabedoria. Por isso, a Esfinge é geralmente interpretada como uma criatura poderosa e sábia que protege a entrada para o túmulo do faraó. Mas a verdadeira origem da Esfinge é um mistério que ainda não foi completamente desvendado. Algumas teorias sugerem que ela foi construída para celebrar o reinado de um faraó específico, enquanto outras sugerem que ela foi erguida como um monumento para a divindade solar. Alguns teóricos até afirmam que a Esfinge foi construída por antigas civilizações avançadas e que esconde segredos sobre o passado da humanidade. Mas o que sabemos com certeza é que ao longo dos séculos, a Esfinge foi testemunha de muitos eventos históricos, incluindo invasões, tempestades de areia e até mesmo desastres naturais. No entanto, ela ainda está de pé, guardando seu segredo. Mas quais segredos? Segundo a mitologia egípcia, há muitos anos havia uma grande cidade chamada Tebas, governada por um rei sábio e justo. No entanto, havia um problema que assolava a cidade. A Esfinge, uma figura mitológica, havia se estabelecido nas proximidades da cidade e impedia que os viajantes acessassem o templo que ficava lá. A Esfinge, criatura mítica de corpo de leão e cabeça humana, tinha um enigma para todos que queriam passar. Dizendo: qual criatura caminha sobre 4 patas pela manhã, 2 ao meio-dia e 3 à noite? Ela perguntava. Todos aqueles que não pudessem responder seriam devorados. Muitos tentaram, mas todos fracassaram. A cidade de Tebas estava em pânico e seus habitantes viviam com medo do terrível monstro que os aterrorizava. Então, um dia, Édipo chegou à cidade. Ele era um completo estranho. Um homem que não tinha medo da Esfinge e que tinha coragem para enfrentá-la. Édipo caminhou confiante em direção à Esfinge, que o desafiou com seu enigma. Édipo pensou cuidadosamente e respondeu com uma palavra que deixou a Esfinge perplexa. Ele respondeu com calma: o ser humano. Ele que engatinha no chão quando é um bebê,
Caminha com suas duas pernas na idade adulta e usa uma bengala quando é velho. A esfinge ficou surpresa e assim submeteu-se a Édipus, que se tornou um herói em Tebas e governou a cidade com sabedoria. Relatos romanos sobre a esfinge. Os antigos gregos registraram que existe uma grande cidade subterrânea localizada abaixo do Planalto de Gizé, que tem pelo menos 15.000 anos. Segundo os escritos antigos, existe uma incrível cidade subterrânea localizada abaixo das pirâmides de Gizé e sua entrada principal está localizada na própria esfinge. Apesar do fato de que poucos sabem sobre ela hoje, ela foi extremamente bem documentada no passado. O misterioso Planalto de Gizé é ainda mais surpreendente quando você percebe que a antiga cidade de Mênfis, a atual Gizé, está repleta de passagens subterrâneas, poços e um sistema de cavernas e câmaras que contém em suas paredes milhares de anos de história juntos com incontáveis artefatos. Plínio, o naturalista romano nascido em 23 da nossa era, afirmou que existem portas na esfinge que levam a salas com tesouros incalculáveis e que a grande esfinge era guardiã do salão dos arquivos, ou pelo menos sua entrada, o qual continha os registros da história e da sabedoria da civilização perdida da Atlântida, trazidos para o Egito por seus sobreviventes. Segundo ele, a esfinge e as pirâmides teriam sido erguidas não pelos egípcios, mas por essa civilização muito mais antiga, por volta de 10.500 anos antes de Cristo, e as informações a respeito disso seriam um dia encontradas no subsolo daquela região. Descobertas arqueológicas do século XX. O que as autoridades descobriram embaixo da esfinge e escondem do público? Seriam os registros da verdadeira civilização que construiu as grandes pirâmides e a esfinge? Calma, calma que já vamos chegar lá. Eu só vou te lembrar mais uma vez para se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. E claro, ficar por dentro de tudo aqui no Cosmos. Mark Lehner e Isaí Havas. Dois nomes de peso que investigam o Egito Antigo há anos declararam que encontraram uma passagem com pouco mais de 1 metro de largura na esfinge, atingindo em alguns trechos 1,80 m de altura, subia e descia por uma extensão de cerca de 9 metros. Porém, não conduzia a parte alguma e nada havia dentro dela de muito interesse. Outra passagem encontrada, no flanco norte, também foi achada, mas novamente se constatou tratar-se de um beco sem saída e sua entrada acabou sendo lacrada. Ainda havia a terceira passagem achada na parte superior da cabeça da esfinge, a qual também foi investigada com pouco resultado. Mas finalmente, um poço vertical foi descoberto. O poço que desce através do corpo da esfinge a partir do topo da cintura e que corre através de todo o sítio da esfinge. Contudo, os arqueólogos também relataram diversos riscos e complicações para se chegar ao poço. Mas se dizem entusiasmados com a descoberta. A descoberta do poço vertical na esfinge é apenas o começo. As possibilidades de descobertas e revelações que podem estar esperando por nós são infinitas. Talvez, este poço possa nos levar a um tesouro escondido ou, quem sabe, a algo ainda mais fascinante e misterioso. Certamente, as complicações e riscos envolvidos em explorar o local são muitas, mas a busca pelo conhecimento e a curiosidade em descobrir o desconhecido sempre vale a pena. Quem sabe o que mais podemos encontrar se continuarmos a explorar este magnífico monumento que tem guardado seus segredos por tantos séculos? Você já se perguntou quais são os deuses mais poderosos segundo a mitologia egípcia? Os antigos egípcios acreditavam em um panteão divino com dezenas de deuses e deusas, cada um com suas características únicas e poderes incríveis. Essas histórias mitológicas inspiraram filmes, livros e jogos populares nos dias de hoje, mas a verdadeira mitologia egípcia é ainda mais fascinante. Neste vídeo, vamos explorar os deuses mais poderosos e suas histórias, mergulhando no coração da mitologia egípcia para descobrir seus segredos e mistérios. Você está cansado de viver com a sensação constante de estresse e frustração financeira? Está cansado de ter um chefe no seu ouvido todos os dias te cobrando cada vez mais e mais, te pressionando no trabalho e sem reconhecimento nenhum? Sim. Nós entendemos exatamente como você se sente. E a boa notícia é que você pode mudar tudo isso agora mesmo e alcançar a liberdade financeira que sempre quis. Imagine só, poder trabalhar de casa ou de qualquer outro lugar, sem se preocupar em cumprir horários fixos, sem pensar no trânsito da sua cidade e nem com aquele chefe chato. Ter liberdade total e ainda ganhar dinheiro enquanto faz o que gosta. Não deixe mais que o estresse financeiro e profissional dominem a sua vida.
Invista em si mesmo e comece a trilhar o caminho para a felicidade e a realização pessoal. Clique no link na descrição do vídeo e mude já a sua vida para melhor. O seu futuro agradece. A mitologia egípcia. A mitologia egípcia é uma das mais ricas e complexas da história da humanidade e teve uma grande importância na cultura e religião dos antigos egípcios. A religião egípcia era uma forma de organizar e explicar o mundo ao seu redor, e a mitologia era uma parte fundamental dessa religião. Os egípcios acreditavam que seus deuses e deusas controlavam todos os aspectos da vida, desde a fertilidade das terras até a vida após a morte. A mitologia egípcia também desempenhou um papel importante na política, na arte e na literatura do Egito Antigo. Muitos faraós se identificavam com os deuses em sua busca pelo poder e legitimidade, e os artistas egípcios frequentemente retratavam cenas mitológicas em seus trabalhos. A mitologia egípcia também teve uma influência duradoura na cultura popular e na vida moderna. Seus deuses e deusas aparecem em filmes, livros, jogos e outros meios de comunicação, e suas histórias e símbolos ainda fascinam e inspiram as pessoas de todo o mundo. Em resumo, a mitologia egípcia é uma parte importante da história da humanidade e continua a influenciar a cultura e a religião até hoje. Os deuses primordiais. A mitologia egípcia é repleta de histórias fascinantes sobre deuses e deusas poderosos que governavam o universo. No entanto, antes que esses deuses surgissem, havia os deuses primordiais, os seres divinos que ajudaram a criar o mundo. O primeiro deus primordial da mitologia egípcia era Nun, que representava as águas primordiais do caos. Nun era um deus ambíguo, que podia ser tanto masculino quanto feminino, e era considerado o progenitor de todos os deuses. Outro deus primordial importante era Atum, o deus da criação. Ele surgiu a partir das águas de Nun e criou o mundo com sua palavra divina. Atum era um deus solar, associado com o sol poente e com a renovação da vida. Havia também os deuses primordiais Shu e Tefnut, que eram irmãos e representavam o ar e a umidade, respectivamente. Segundo a mitologia, Shu e Tefnut foram criados por Atum para ajudar a separar o céu da terra e a trazer a ordem ao mundo. Por fim, havia Geb e Nut, deuses primordiais que representavam a terra e o céu. Geb era o deus da terra, enquanto Nut era a deusa do céu estrelado. Segundo a mitologia egípcia, os dois eram amantes, mas foram separados por Shu, que colocou o ar entre eles para manter a ordem no mundo. Os deuses primordiais da mitologia egípcia eram importantes porque ajudaram a criar o mundo e a estabelecer a ordem divina. Eles também forneceram as bases para os deuses e deusas que viriam depois, e suas histórias continuaram a influenciar a cultura egípcia por muitos séculos. Conhecer esses deuses primordiais é uma parte essencial para entender a mitologia egípcia e suas crenças sobre o universo e o papel dos deuses na vida humana. Os grandes. Como dito anteriormente, existem muitos deuses na mitologia egípcia, então listamos aqui os mais famosos e mais poderosos, ou seja, as divindades egípcias por ordem de poder. Anubis, o deus dos mortos e da mumificação, responsável por guiar as almas dos mortos na vida após a morte. Anubis era considerado o guardião do mundo dos mortos e responsável por pesar o coração das pessoas mortas na balança da justiça. Seus poderes incluíam a capacidade de controlar a mumificação e os rituais funerários. Ele frequentemente era retratado como um homem com a cabeça de um chacal. Sete é um dos deuses mais polêmicos da mitologia egípcia, já que é frequentemente associado ao caos e à violência. Ele era considerado um dos deuses mais poderosos e temidos do panteão egípcio, sendo capaz de controlar as tempestades, as enchentes e os desastres naturais. Sete era frequentemente retratado como um homem com cabeça de animal, geralmente de um animal selvagem como o hipopótamo, o touro ou o crocodilo. Ele era conhecido por seu comportamento impulsivo e agressivo, e muitas vezes agia impulsivamente sem pensar nas consequências de suas ações. Apesar de seu comportamento violento, Sete também era considerado um deus protetor e guardião, especialmente durante a noite. Ele era adorado como um deus da guerra, capaz de derrotar inimigos com sua força e habilidade.
Sete era frequentemente retratado lutando contra seu irmão Osíris, o deus da vida e da morte, em uma batalha épica pelo controle do reino dos mortos. Embora Sete tenha conseguido derrotar Osíris e assumir o trono dos mortos por um tempo, ele eventualmente foi vencido por Horus, filho de Osíris, em outra batalha lendária. Horus, o deus do céu e da realeza, responsável por proteger a realeza e frequentemente associado ao faraó. Horus era considerado o protetor dos faraós e dos egípcios em geral. Seus poderes incluíam a capacidade de controlar o vento e a tempestade, além de ser um guerreiro habilidoso. Ele frequentemente era retratado como um falcão com uma coroa dupla na cabeça. Osíris, o deus da vida após a morte e da ressurreição, responsável por garantir uma vida boa na vida após a morte. Osíris era frequentemente associado à fertilidade e ao renascimento, além de ser considerado o juiz dos mortos. Seus poderes incluíam a capacidade de controlar as enchentes do Nilo e a vida das plantas. Ele era frequentemente retratado como um faraó mumificado com um cajado e um chicote. Ísis, a deusa da maternidade, magia e fertilidade, protetora das mulheres grávidas e das crianças. Ela também era considerada a protetora dos mortos e a deusa da cura. Ísis tinha poderes mágicos que lhe permitiam curar doenças e ferimentos, além de ter a habilidade de ressuscitar os mortos. Ela frequentemente era retratada como uma mulher com asas de falcão e um trono na cabeça. Ra, o deus sol e criador do universo, considerado o mais importante na mitologia egípcia. Ra era frequentemente associado com a força, a sabedoria e a justiça. Seus poderes incluíam a capacidade de curar, controlar as enchentes do Nilo e punir os ímpios. Sua função principal era fornecer luz e calor para o mundo e foi frequentemente associado à fertilidade e à renovação. E assim terminamos a nossa jornada pelos deuses mais poderosos da mitologia egípcia. Espero que você tenha aprendido muito sobre esses seres divinos fascinantes que desempenharam papéis tão importantes na cultura e religião do Antigo Egito. Lembre-se de deixar um like no vídeo, inscrever-se em nosso canal e compartilhar com seus amigos que também adoram mitologia. E não se esqueça de deixar um comentário abaixo com sua opinião e sugestões de outros temas que gostaria de ver em nosso canal. A mitologia egípcia influenciou muito a cultura pop e a vida moderna. Vários filmes, séries, livros e jogos de videogame se baseiam em histórias e personagens da mitologia egípcia. E mesmo hoje, milhares de anos depois, a religião e a cultura egípcia continuam a inspirar artistas, escritores e cineastas em todo o mundo. A mitologia egípcia também teve um impacto profundo na história e na política do Egito Antigo, influenciando a arte, a arquitetura e a literatura. E embora os antigos egípcios tenham deixado para trás muitos dos seus mistérios e segredos, sua mitologia continua a fascinar e inspirar pessoas de todas as idades e culturas até hoje. Olá a todos! Seja muito bem-vindo ao Cosmos. Hoje estou muito animado para compartilhar com vocês um tema fascinante da história da China. Neste vídeo vamos explorar alguns fatos sobre a tumba do imperador da China, um local histórico e significativo que tem sido objeto de fascínio e mistério desde sua descoberta. A tumba do imperador é uma das maiores descobertas arqueológicas do século XX, mas também é um lugar envolto em medo e mistério. E hoje vamos conhecer mais um pouco sobre esse achado e por que os arqueólogos têm medo de abrir a tumba do imperador. Vamos começar? Você está cansado de viver com a sensação constante de estresse e frustração financeira? Está cansado de ter um chefe no seu ouvido todos os dias te cobrando cada vez mais e mais, te pressionando no trabalho e sem reconhecimento nenhum? Sim. Nós entendemos exatamente como você se sente. E a boa notícia é que você pode mudar tudo isso agora mesmo e alcançar a liberdade financeira que sempre quis. Imagine só, poder trabalhar de casa ou de qualquer outro lugar, sem se preocupar em cumprir horários fixos, sem pensar no trânsito da sua cidade e nem com aquele chefe chato.
ter liberdade total e ainda ganhar dinheiro enquanto faz o que gosta. Não deixe mais que o estresse financeiro e profissional dominem a sua vida. Invista em si mesmo e comece a trilhar o caminho para a felicidade e a realização pessoal. Clique no link na descrição do vídeo e mude já a sua vida para melhor. O seu futuro agradece. A tumba perdida. Em março de 1974, ocorreu uma das descobertas arqueológicas mais importantes do século XX. Um fazendeiro cavando um poço com seus 5 irmãos e um vizinho em sua fazenda, descobriu o que parecia ser um tesouro antigo, mas na verdade era a cabeça de um guerreiro terracota que ele atingiu com sua pá. Assim, eles alertaram as autoridades locais, que enviaram arqueólogos para examinar a área. O que se seguiu foi uma das descobertas mais espetaculares da história da arqueologia. Este foi o primeiro dos 8.000 guerreiros de terracota que zelosamente guardaram o mausoléu do primeiro imperador da China. A tumba é uma estrutura massiva que ocupa uma área de mais de 56 km², cercada por um fosso que se estende por mais de 1,5 km. A tumba em si é composta por várias câmaras subterrâneas e túneis, que abrigam uma infinidade de artefatos e tesouros. Tesouros da tumba. Uma das principais descobertas dentro da tumba do imperador foi a grande quantidade de soldados de terracota em tamanho real, que foram cuidadosamente colocados em formação de batalha, com cavalos e carruagens ao lado. Esses soldados foram esculpidos à mão, cada um com características únicas, e sua precisão e detalhes impressionaram arqueólogos e visitantes por décadas. Mas as surpresas não pararam por aí. Os arqueólogos também encontraram muitos outros artefatos preciosos dentro da tumba, incluindo joias de jade, objetos de bronze ricamente decorados, porcelanas finas e tecidos de seda deslumbrantes. Outra descoberta única foi um poço de mercúrio na câmara principal da tumba, que os arqueólogos acreditam ter sido usado para representar um rio ou mar na vida após a morte. A quantidade de mercúrio encontrada foi tão grande que os arqueólogos ficaram preocupados com a possibilidade de contaminação ambiental e, desde então, implementaram medidas de segurança para controlar a exposição ao mercúrio. As armadilhas. Embora a tumba do imperador seja uma das descobertas arqueológicas mais importantes do século XX, ela também é uma das mais perigosas. Os arqueólogos descobriram que a tumba foi projetada com várias armadilhas mortais, projetadas para proteger os tesouros e garantir que o túmulo do imperador permaneça intocado. Uma das armadilhas mais surpreendentes é um piso de pedra quebradiço que cobre toda a área da tumba. Os arqueólogos descobriram que o piso é composto de pedaços de cerâmica colocados lado a lado, criando uma superfície que parece sólida, mas que se desfaz sob peso ou pressão. Se um intruso tentasse entrar na tumba, o piso quebraria e ele cairia em um fosso profundo, possivelmente resultando em ferimentos graves ou morte. Outra armadilha encontrada na tumba é um sistema engenhoso de canais e reservatórios, projetados para inundar o local com água ou mercúrio em caso de invasão. Os canais são conectados a recipientes que armazenam líquidos, e os arqueólogos descobriram que os recipientes são equipados com tubos que conduzem o líquido. Se um invasor tentasse entrar na tumba, um mecanismo de gatilho seria acionado, fazendo com que os canais fossem abertos e a água ou mercúrio inundasse o local. Além disso, os arqueólogos também descobriram que a tumba foi projetada para simular o cosmos, com um sistema intricado de teto e paredes decoradas com estrelas, constelações e imagens celestiais. O objetivo era criar um ambiente que levasse o imperador para o céu após a morte. Mas a decoração celestial também tinha uma função prática. Os arqueólogos descobriram que algumas das estrelas foram projetadas para ocultar armadilhas mortais, como flechas ou dardos envenenados. As armadilhas na tumba do imperador são uma ameaça real aos arqueólogos que tentam explorá-la. No entanto, são também um testemunho do engenho e astúcia do imperador para proteger seus tesouros e garantir que sua tumba permaneça intocada por séculos. Com certeza, é importante destacar que as armadilhas na tumba do imperador foram projetadas com um propósito específico: preservar a tumba e impedir invasões. Na verdade, muitas outras tumbas da época foram saqueadas ou vandalizadas, resultando na perda irreparável de tesouros valiosos e importantes registros históricos. O fato de que a tumba do imperador permaneceu intocada por mais de 2000 anos é uma verdadeira maravilha arqueológica e histórica. Embora as armadilhas possam parecer extremas ou até mesmo perigosas, é importante lembrar que elas foram projetadas para preservar a tumba e seus tesouros. Sem as armadilhas, a tumba do imperador teria sido saqueada há muito tempo, e grande parte da história da China antiga teria sido perdida para sempre.
Portanto, embora as armadilhas possam representar um desafio para os arqueólogos que tentam explorar a tumba, elas também são uma prova do compromisso do imperador com a preservação da história e cultura da China antiga. A maldição da tumba. Agora, vamos falar sobre um aspecto fascinante da tumba do imperador, a crença popular na maldição da tumba. Desde que a tumba foi descoberta, muitas histórias circularam sobre os perigos e as maldições que cercam a abertura da tumba do imperador. Segundo a crença popular, aqueles que se atrevem a perturbar a tumba do imperador estarão sujeitos a uma maldição mortal, trazendo azar, infortúnios e até mesmo a morte. Essa crença tem sido alimentada por histórias de pessoas envolvidas nas escavações iniciais que supostamente morreram de forma misteriosa logo após a abertura da tumba. Embora muitos arqueólogos e cientistas considerem essa crença como superstição, é inegável que a tumba do imperador tem sido cercada de mistério e intriga. A ideia de que uma maldição possa estar associada à tumba é uma das histórias mais cativantes e intrigantes da arqueologia. Mas será que a crença na maldição da tumba é realmente justificada? Vamos descobrir. Os rumores sobre maldição e azar são muitos. Começando por seu descobridor, Wang Puxi, que suicidou-se depois que o governo desapropriou suas terras para fins turísticos. Anos depois, duas pessoas que o acompanhavam na descoberta morreram doentes e falidos antes dos 50 anos. É importante destacar que, apesar de não ter base científica, a crença na maldição da tumba ainda é uma preocupação para muitos arqueólogos que trabalham na área. Embora a maioria dos cientistas concorde que a ideia de uma maldição é pura superstição, a mera menção da possibilidade de uma maldição pode desencorajar muitas pessoas a participar da exploração da tumba. Na verdade, essa crença é tão difundida que os arqueólogos que trabalham na área muitas vezes enfrentam perguntas e preocupações de turistas e da população local sobre o risco de abertura da tumba. Essas preocupações podem levar a atrasos no trabalho de escavação, bem como a um aumento no custo das operações de exploração da tumba. O futuro da tumba. Felizmente, com o avanço da tecnologia, os arqueólogos têm mais recursos do que nunca para explorar a tumba do imperador com segurança. A tecnologia moderna pode ser usada para ajudar a superar as armadilhas e minimizar os riscos para os arqueólogos. Uma das tecnologias mais úteis na exploração de tumbas como a do imperador é a robótica. Os robôs podem ser controlados remotamente e são equipados com câmeras de alta definição e ferramentas de exploração. Isso permite que os arqueólogos inspecionem a tumba de forma mais segura, sem precisar colocar-se em perigo. Outra tecnologia útil é a imagem de tomografia computadorizada, que é usada para digitalizar o interior da tumba sem ter que abrir fisicamente. Isso permite que os arqueólogos estudem a tumba com uma visão 3D sem perturbar a estrutura física, minimizando os riscos de invasões. Também existem sensores e dispositivos de detecção que podem ajudar a localizar e identificar as armadilhas dentro da tumba, o que ajuda os arqueólogos a planejar sua abertura com segurança. Com o uso da tecnologia moderna, é possível explorar a tumba do imperador com muito menos riscos do que anteriormente. Embora ainda seja um desafio, essas tecnologias oferecem novas esperanças para arqueólogos e cientistas de desvendar os segredos da tumba sem correr riscos desnecessários. Concluímos nosso vídeo de hoje e aprendemos que a tumba do imperador da China é um local fascinante e cheio de mistérios, mas também é extremamente perigoso de explorar. As armadilhas mortais e a crença popular na maldição da tumba tornam a abertura um grande desafio para os arqueólogos. No entanto, com a ajuda da tecnologia moderna, os arqueólogos têm a chance de explorar a tumba com mais segurança e minimizar os riscos. Além disso, a tecnologia também oferece o potencial de novas descobertas e informações importantes sobre a história da China. Embora ainda existam muitos desafios pela frente, os arqueólogos estão determinados a desvendar os segredos da tumba do imperador. Com o tempo, esperamos que mais informações valiosas sobre a história da China possam ser descobertas, enriquecendo ainda mais nossa compreensão sobre a cultura e a civilização chinesa. Gostou do vídeo? Não esqueça de fazer a sua inscrição e deixar o seu like para continuarmos crescendo juntos. Obrigado por assistir o vídeo e até breve.